Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, eu me chamo Amanda Andrade e hoje temos quadro Testa e Fala, o famoso quadro Testa e Fala aqui do meu canal, onde eu resenho produtos de maquiagem e hoje eu vou resenhar essa base aqui pra vocês, a Tio em conta-gotas da marca Catarine Hill. Então, para esse vídeo não ficar longo, a gente já vai começar, mas antes vou fazer aquele pedido de praxe, né? Se você gostar desse vídeo, ao finalizá-lo, não esqueça de deixar o seu like, comente aqui o que você acha dessa base, se você já usa, se você não usa, se você gostou desse vídeo. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, clica aqui, inscreva-se e ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, tá bem? Então, bora lá? Para quem está acostumado ou acostumada aqui com as minhas resenhas, sabe que eu sempre começo com a ficha técnica do produto, né? Mas em relação a essa base aqui, eu quero começar fazendo uma pequena observação. Por quê, gente? Eu reparei fazendo algumas enquetes ali no meu Instagram que existem talvez duas fórmulas diferentes dessa base aqui no mercado. Por quê? A minha versão é uma versão com acabamento bem sequinho, efeito bate, bem condizente com a descrição que tem ali na caixinha dela. Mas algumas pessoas têm uma versão mais hidratante e eu fazendo várias pesquisas em relação a essa base no site da Catarine Hill, inclusive, eu percebi que recentemente ela foi reformulada e foi acrescentado o ativo de ácido hialurônico na sua formulação, coisa que a minha não tem porque eu pesquisei ali nos componentes que estão descritos na caixa. E nas caixas mais recentes, eu recebi uma foto de uma seguidora, o ácido hialurônico já está descrito ali na lista de componentes. Então pode ser que a sua versão aí seja diferente da versão que eu tenho, tá? Ficou super empatada a enquete, inclusive, que eu fiz no meu Instagram. Alguns têm o efeito mais mate, outras têm um efeito super hidratante, uma fórmula bem diferente da que eu tenho aqui. Então eu achei importante já começar essa resenha, já colocando essa observação pra vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Agora sim, vamos à ficha técnica dessa base. Eu lerei a descrição que consta na caixinha dessa versão que eu tenho aqui, porque a descrição da base já no site da Catarine Hill é a versão da formulação atual, já constando o ácido hialurônico, coisa que a minha não tem. Base líquida de média uniformização, possui em sua composição agentes sensoriais que deixam o acabamento aveludado na pele, vitamina E e efeito mate. Então, quantidade, ela contém 30 ml, ou seja, é a quantidade que a gente está super acostumado no mercado nacional e internacional também. Cobertura média, e de fato ela é uma cobertura média, eu vou falar isso mais adiante. A embalagem é de plástico, mas é um plástico bem resistente e com conta-gotas, não vem pump, é o sistema de conta-gotas. O acabamento, o efeito dela na minha pele é realmente mate, ela é bem sequinha, mas não fica um sequinho feio na minha pele. A sua consistência é bem líquida, bem fluida, eu diria que ela é tão fluida quanto a BT Skin da linha Bruna Tavares. A fragrância, pra mim, ela é normal, ela não é nem cheirosa e nem fedida, né? Ela tem o cheiro dos seus componentes. Algumas pessoas me relataram que não gostam muito do cheiro dela, mas não foi algo que me incomodou e é que eu tenho rinite alérgica. A quantidade de tons atual é de 10 tons na sua cartela e o tom que eu utilizei é o 2021-2 ou, na tabela atual, MC02. Agora que vocês já sabem como é a ficha técnica dessa base, ou seja, o que ela promete, qual é a sua quantidade, qual é o efeito que ela garante, qual é o tipo de cobertura que ela promete, eu vou falar um pouquinho sobre os testes que foram efetuados com esse produto. Eu testei essa base por mais ou menos um mês e meio, foram vários testes, porque de início eu fiquei muito surpresa com essa base. Eu não costumo consumir resenha de produtos que eu vou testar antes de eu testar, porque eu não quero ser influenciada, né, com a opinião de ninguém. Como ela é uma base bem fluida e eu realmente não me atentei muito ao que estava escrito ali na embalagem, o efeito mate, na hora que eu apliquei essa base e conforme você vai espalhando ela na sua pele, você realmente espera que seja uma base um pouco mais hidratante, é uma base realmente de cobertura média, ela é super fininha, então ela é mega confortável na pele. Só que conforme, depois que eu terminei a aplicação, conforme o tempo vai passando, os minutinhos vão passando, ela vai ficando mais sequinha na minha pele. E eu fiz testes com hidratações, preparações de pele diferentes para eu ver se isso se alterava conforme
né, eu fazia os testes. No primeiro dia eu fiz uma hidratação mais básica. Vocês sabem que eu não gosto de interferir muito na performance do produto no primeiro dia de testes, até para eu entender como é que o produto funciona, se ele vai me pedir alguma hidratação a mais ou de menos, né? Eu quero entender melhor como o produto funciona. Então no primeiro dia eu fiz o teste apenas com uma hidratação leve. Eu utilizei o primer Hydra Primer da linha BT, da linha Bruna Tavares, né, que ele é um primer hidratante. E quando eu apliquei e a base foi secando, que eu sempre tiro fotos com flash, que eu vou deixar aqui pra vocês também um detalhe sobre a foto com o flash. Eu não achei que a base estourou em si, eu só achei que o tom 2 ele só tá um pouquinho claro pro tom que eu estou agora. E eu senti que ela é uma base que ia secando, secando, e quando eu coloquei a mão assim, ela tava bem sequinha no toque, né? Não de uma forma ruim, muito pelo contrário, ela secou, ela ficou com um toque bem sequinho, mas ela não ficou esturricada na minha pele. E recapitulando, pra quem não me conhece, tá vendo essa resenha aqui pela primeira vez, não conhece meu tipo de pele, eu tenho uma pele mista. Eu tenho concentração de oleosidade no nariz apenas, e o restante do meu rosto tem áreas normais e tem áreas que são um pouco mais sequinhas, certo? Então ela deu uma boa secadinha e pronto, assim, quase eu não precisei utilizar pó pra selar, porque eu não senti essa necessidade, né? Então eu realmente fiquei muito surpresa quando ela terminou de secar, porque eu esperava um outro tipo de acabamento, e aí que eu fui perceber que ela era uma base de efeito mate de fato. No primeiro dia eu amei o acabamento dela, eu aproveitei que eu fiz toda a preparação de pele, eu gravei um tutorial bem curtinho pro Instagram, fiquei o restante do dia com ela. Eu fiquei por volta de 7 horas com ela no primeiro dia, e a resistência dela foi muito boa, principalmente no meu nariz, que é mais oleoso. Pra quem está acostumado aqui com as minhas resenhas, eu sempre comento que a maioria das bases pedem pinico, né? Elas meio que arregam no meu nariz e elas não aguentam muito tempo, exatamente porque eu tenho essa oleosidade mais concentrada no nariz. E o meu nariz é um teste de fogo para as bases, viu? E essa base, depois de 7 horas, ainda estava com um toque bem sequinho no nariz, e isso já foi uma grande surpresa para mim. Claro que nas outras áreas da minha pele, que são um pouquinho mais sequinhas, e eu também já tenho linhas de expressão, ela deu uma marcadinha, mas assim, gente, algo super... Como ela é bem fluida, bem fininha, não é uma marcação super evidente, sabe? Que fica, ai meu Deus, me deixou com a pele envelhecida. Não foi o caso. Nos outros dias eu procurei utilizar hidratantes um pouco mais densos, como por exemplo, Embryolisse. Eu testei essa base também com olhinho, pra ver se esses produtos iriam interferir, né, no seu acabamento mais sequinho. E não necessariamente, viu gente? Não necessariamente, principalmente quando eu utilizei com a Embryolisse, eu não senti uma grande diferença no acabamento da base, e também para evitar um pouquinho as marcações nas linhas finas. Mas assim, de qualquer forma, foi só realmente para testar, para ver se ia ter alguma mudança de acabamento, assim, uma mudança muito drástica no comportamento da base, mas não teve. Ela se manteve bem consistente na forma como ela se comportou na minha pele, independente da preparação que eu fiz. Ela é uma base que, por mais que ela fique um pouco mais sequinha, ela aceita muito bem a construção de camadas. Algo também que eu fiquei meio assim no começo é que parecia que ela não ia aderir muito bem ao meu nariz, parecia que ficava sambando, com primer, sem primer, parecia que ela ficava meio que sambando, mas conforme você vai aplicando e vai fazendo um pouquinho mais de camadas, principalmente eu gosto de fazer mais camadas na área central do rosto, então nariz eu sempre construo um pouco mais, até porque ela tem uma cobertura média mesmo. Se você aplicar ela bem pouquinho, ela fica até uma cobertura baixa. Então, se você quiser chegar nessa cobertura média que ela oferece, você vai precisar aplicar um pouquinho mais de produto nas áreas que você deseja uma maior cobertura, coisa que eu faço no nariz. E conforme eu vou construindo camadas, eu vou sentindo que ela vai aceitando um pouco mais e já vai aderindo um pouco melhor no meu nariz. Parece que vai criando uma certa textura conforme as camadas vão secando, e isso ajuda bastante na aderência do produto no resultado final. E em relação a misturas, eu fiz misturas dela com bases mais hidratantes, porque como ela é uma base mais sequinha, com acabamento mais sequinho, com toque sequinho, eu achei que seria um pouco mais inteligente eu fazer misturas
com ela com bases que fossem mais hidratantes, né? Então eu fiz mistura dela com a base da Nina Secrets, a Hydra Glow, e fiz mistura dela com a BT Skin também. E, gente, foi sucesso. Em ambas as misturas foi sucesso. Com a base da Nina, ela ainda se manteve um pouquinho mais sequinha, só que marcou um pouco menos as minhas linhas finas, assim. Ficou uma mistura maravilhosa e a durabilidade, assim, foi absurda. Já com a mistura da BT Skin, que é uma base que vocês sabem que eu sou extremamente apaixonada, que é uma base que funciona perfeitamente na minha pele, ficou uma mistura um pouco mais úmida, no estilo de base que eu gosto mais. Então, pra mim, foi uma mistura assim que eu apaixonei mesmo, manteve uma durabilidade, uma resistência boa, mas deixou a base um pouquinho mais úmida. Então, foi show de bola. Acredito que ela seja uma base muito boa para misturas diversas, né? Então, eu acho que ela é uma base muito interessante para quem gosta de utilizar para trabalho mesmo, como maquiador. Dito tudo isso, agora eu vou listar os pontos positivos e negativos em relação à minha experiência, tá? Eu tô com uma lista aqui para eu não esquecer, na verdade, né? Então, adorei a textura fluida. Vocês sabem, eu amo base que seja mais fluida. Bases muito densas, muito durinhas, não funcionam pra mim, né? E não é muito comum em bases mates a gente encontrar esse tipo de acabamento, esse tipo de textura, né? Essa textura mais líquida, essa textura mais fluida. Então, pra mim foi uma surpresa muito boa, é um grande ponto positivo pra mim. Ela tem uma ótima espalhabilidade. Eu testei com kabuki e com esponja. Eu preferi a aplicação com a esponja. Ótima cobertura média, tá? Ela chega numa cobertura média. Se você quiser um pouquinho mais de cobertura, você pode chegar nela com corretivo, com trabalho de corretivo. Funciona super bem para você chegar numa cobertura média. Cobertura alta vai ser um pouco mais difícil com ela, mas nada que um corretivo não te ajude. Então ela tem uma cobertura média muito bonita. Apesar dela ficar sequinha, ela não fica com o visual ressecado. Isso na minha pele, que eu tenho uma pele mista, ela se comportou muito bem, ela não envelheceu minha pele. Tem bases que são secas, que tem acabamento mate, que elas me envelhecem demais. Ótima durabilidade em áreas oleosas. Eu fiz o teste dessa base, todos os dias que eu testei essa base estava um calor infernal aqui em Florianópolis. Tá, gente? Aqui tava batendo 37, 40 graus, umidade mega alta, beirando 90%, até passando de 90%. Então eu realmente testei a resistência dessa base em dias muito quentes, e a resistência e a durabilidade dela foram algo que me chamou muita atenção e que eu gostei muito. Performou super bem em fotos e vídeos. Sim, ela em foto e vídeo aqui, gente, maravilhosa. Pessoalmente ela é muito bonita também, porque ela fica muito fina na pele, fica com uma cobertura média, não fica aquela base que fica visível, que fica aparente, pelo menos na minha pele. E em fotos e vídeos eu amei, assim, eu fiquei... Era coisa tipo de precisar pouquíssimo retoque na foto e nenhum retoque no vídeo. Eu não achei que estourou no flash, novamente eu acredito que seja só a questão do tom tá um pouquinho claro, eu tô bem bronzeada ainda, então eu acredito que o tom 2 no flash ficou um pouco mais visível, essa questão da diferença, mas não achei que ela ficou branca, que ela esbranquiçou, então não acho que ela estoure no flash, tá? E funcionou muito bem com misturas. Como ponto negativo, assim, eu procurei pelo em ovo, viu, gente? Porque ela não tem muitos pontos negativos, mas eu colocaria a questão dela marcar um pouquinho as linhas finas, mais por causa do acabamento dela e não por causa da sua textura, porque bases mais fluidas, mais líquidas, são as que menos marcam, né, em linhas finas. Então eu jogo isso no colo do acabamento mate. As bases mates, elas acabam tendo menos mobilidade porque elas secam. Então, conforme a gente vai mexendo o rosto, é normal, né, que elas marquem um pouquinho melhor, porque elas não se encaixam, elas não moldam nas nossas linhas, né? Então, acaba sendo um ponto um pouquinho negativo para quem já tem um pouco mais de linhas finas, né? E outro ponto negativo para mim é a inconsistência das formulações, né? Da gente não saber qual vai ser a próxima base que a gente vai comprar. Quando a gente for repor, vai vir ela mais sequinha ou ela já vai vir mais hidratante, né? Então, eu acredito que essa inconsistência aí de lotes, talvez, e toda essa... Acredito que seja uma reformulação do produto,
acaba deixando uma certa inconsistência, né? Principalmente de acabamento, nem tanto de textura, apesar que eu vi algumas pessoas reclamarem que a textura também varia muito. Às vezes ela é super fina, super fluida, e às vezes ela tá bem grossa, que às vezes nem sai no conta-gotas. Então eu coloco como ponto negativo essas inconsistências na formulação. Fora isso, a base me surpreendeu muito positivamente, eu gostei bastante dela, com certeza eu vou continuar usando, eu usei ela até a metade para poder fazer essa resenha aqui pra vocês, viu? Para ver mais detalhes dessa base que eu não pude mostrar aqui durante o vídeo, me siga lá no Instagram, @makeupamanda, eu vou postar fotos de swatches comparativos desse tom que eu testei aqui com tons de outras bases, de outras marcas, obviamente, e também fotos bem detalhadas do acabamento dessa base na minha pele. E acredito que seja isso que eu tinha pra falar sobre essa base. E você, qual tipo de acabamento você tem aí na sua casa? Sua base, ela é mais hidratante ou ela é mais sequinha igual a minha? Deixa aqui nos comentários se você gosta, se você ama essa base. Vou gostar muito de saber a sua opinião e qual a experiência que você tem em relação ao produto. E é isso, um grande beijo pra vocês, até a próxima!